bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 14 de junho e eu vou trazer para vocês a análise da curva de casos do Covid-19 em Sergipe e em Aracaju. Então, esse primeiro gráfico aqui é o gráfico com os dados oficiais da Secretaria Estadual da Saúde, estão atualizados até ontem, dia 13 de junho, onde Sergipe registrou 12.866 casos, praticamente 13 mil casos. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é alguns aspectos visuais dessa curva. A primeira coisa que me chama a atenção é esse último dia aqui, que teve um crescimento muito grande, muito acima da média dos outros dias, mas eles mesmos colocam no boletim de onde eu tirei esses dados um asterisco no dia 13, explicando que houveram mais ou menos 1.200 casos que vinham desde o dia 25, que foram analisados todos ao mesmo tempo pela Fiocruz. Então, esse dia aqui, na verdade, ele teve um crescimento grande no número de confirmados, mas ele diz respeito às semanas anteriores. Então essas duas semanas aqui vão estar um pouco abaixo do que realmente elas deveriam estar, e essa semana aqui vai estar um pouco acima do que ela realmente vai estar. Então essa é a primeira coisa. O segundo aspecto visual que eu consigo observar nessa curva é o seguinte, que ela tem três partes principais. Uma parte aqui até o dia aqui 9 de maio, mais ou menos, que era uma parte de um tipo de exponencial. Aí depois do dia 9 de maio tem essa quebrinha aqui, e aí dá uma diminuída nessa exponencial. E depois aqui lá pelo dia 21 tem uma terceira parte da curva. Então parece que essas datas aqui aconteceram alguma coisa que mudou o crescimento da curva. Mas enfim, vamos parar de olhar aspectos visuais, vamos olhar os números, o crescimento semanal. Então, a gente vê realmente aqui nessas primeiras semanas crescimentos muito rigorosos, muito fortes desses crescimentos, né? Olha só, 115% numa semana, quase 300% na outra semana, 160% nessa semana e praticamente 100% aqui nessa semana. Então essas 4 semanas elas realmente vinham com um crescimento muito forte, muito acelerado, dobrando no mínimo a cada semana. Isso daqui para abril, isso daqui para final de abril, início de maio, veio até aqui dia 16 esse crescimento mais forte. Eu acho muito complicado, podia ter feito muito melhor. Eu sei que Sergipe, pelo que está indicando esses dados, está com um crescimento, digamos assim, atrasado, porque dia 18 de abril tinha poucos casos, tinham só 71 casos. Então é como se aqui tivesse começado de fato a pandemia. A gente sempre começa análises mais sérias a partir de 100 casos, quando começa a ter uma massa de pessoas infectadas. E aqui, então foi nessa semana aqui do dia 18 ao dia 25 que se registrou 100 casos em Sergipe. Então demorou até pegar velocidade, mas depois que pegou velocidade, a gente viu que aqui em 8 semanas saiu de 71 casos para praticamente 13 mil casos. Foi um aumento muito grande, como é um aumento de se esperar num início de pandemia. E exatamente por ser um início de pandemia, a gente está vendo aqui os valores absolutos, ó, semana a semana, crescendo muito. Saiu de 82, 450 casos, 1.000 casos, 1.500, 2.000, aqui deu uma baixada para 1.600, depois voltou a 2.000 e agora essa última semana praticamente 4.000, mas só que tem esses 1.200 nesse último dia que deveriam estar espalhados entre essas duas semanas. Então dá para pensar que aqui era 2.000, aqui 2.500 e aqui 2.900, se a gente fosse fazer um jus mais correto aí dessas semanas. Então a gente nota o que? A gente percebe que não está chegando perto do auge, a gente está num estágio inicial ainda da pandemia no estado do Sergipe. É uma notícia que não é muito boa, mas é a verdade. É o que parece, pelo menos, né? Aqui a gente tem a curva dos pacientes recuperados, a gente vê que Sergipe está tratando dos recuperados dessa maneira, deixa
vários dias sem ninguém aparecer recuperado, daí dá alta para não sei quantos, daí mais uns dias dá alta, depois dá alta para mais não sei quantos, e aqui também uma grande alta. Então tá faltando a alta da semana que vem, né? Aumentar esses recuperados. Isso daqui torna a curva dos casos ativos meio estranha, meio quebradiça, né? Ela vai lá, sobe e desce, daí sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. E aqui esse dia foi o dia que mais teve esse gradiente, né? Caiu bastante o número de casos ativos de um dia para o outro. Mas a gente percebe aqui na curva de casos ativos que ela vem com uma tendência de crescimento. Então, não está chegando ainda num platô, não está chegando ainda num auge. Infelizmente, ainda vai ter bastante chão para percorrer aí a pandemia no Sergipe. E agora a gente pode analisar os óbitos, e agora eu tenho uma notícia boa, né? Que a taxa de letalidade está muito baixa, ela está uma taxa de letalidade muito boa. Eu sempre digo, abaixo de 3% é o que qualquer estado tem que buscar, uma taxa de letalidade baixa. Assim, significa duas coisas: significa que o sistema de saúde está dando conta do recado e que a subnotificação é baixa. Exatamente porque Sergipe entrou na jogada mais tarde, já deve ter entrado com uma política de testagem mais adequada, porque a gente sabe que no início todos os estados tinham uma política de testagem insuficiente e agora vem melhorando essa política de testagem em todos os lugares. Como Sergipe já entrou, digamos assim, atrasado, então a política de testagem está dando certo e está mantendo aqui a taxa de letalidade sempre abaixo de 3%, está dando uma crescida aqui nas últimas semanas, saiu de 1,7% lá no final de maio, 2,2%, 2,3% e agora chegou a 2,5%, mas ainda não é um alarme essa taxa de letalidade. Enquanto se mantiver abaixo de 3%, tá ótimo, tá, pessoal? E a gente vê aqui os aumentos percentuais semanais, a gente vê que não tem nenhuma coisa ainda muito bem definida, está num período de crescimento, de decrescimento, dá para ver que os absolutos vão aumentando aqui, né? Tem aumentado o crescimento absoluto, mas o relativo ainda não está homogêneo, né? Ele não está tendendo a alguma coisa que a gente possa dizer com certeza. Por exemplo, aqui, ó, 62, 73, 40, 50, então está meio aleatório, vamos dizer assim. Agora, a gente voltando aqui para a curva de Sergipe, a gente pode comparar Sergipe com Aracaju. A gente sabe que Aracaju é onde está concentrada uma grande parte dos casos de Covid-19 e a gente pode medir qual é o percentual, né? Então a gente vê aqui no dia 13, está em praticamente 60%, vamos arredondar para 60% isso daqui, de todos os casos estão na capital. Já foi maior, mas não foi muito maior. Isso daqui mostra que está tendo uma interiorização leve da Covid-19, a grande parte dos casos ainda está na capital. Lembrando que a capital de Sergipe tem mais ou menos 25% da população, ou seja, a incidência de casos na capital está maior do que na média estadual e bem maior do que a média no interior, tá, pessoal? Então a gente vê isso daqui, o crescimento, a incidência semanal de casos entre a capital e o estado. E agora a gente pode focar a análise na capital, em Aracaju, aí ver os aumentos semanais e a gente vê também que está meio aleatório, ele ainda não está tendendo a alguma coisa muito bem definida aqui, mesmo com os absolutos, ó, 288, 726, depois 920, 1034, então vinha crescendo, aí essa semana deu uma diminuída, 878, depois cresceu de novo e aí cresceu bastante, mas muito por aquela questão do último dia. Esses casos aqui também deveriam estar espalhados entre essas duas semanas anteriores aqui. Tá? E a gente pode dar uma olhada na curva de óbitos do Sergipe. Isso daqui para mim, pessoal, foi uma surpresa, porque deixa eu voltar nos óbitos do estado, olhar que a taxa de letalidade do estado estava em 2,5%. E olha a diferença da taxa de letalidade da capital, 1,9%. Sendo que a capital tem 142 óbitos, é praticamente a metade de todos os óbitos, e está com uma taxa de letalidade mais baixa do que o estado. O que eu olho desse gráfico, desses dois gráficos comparativamente? A taxa de letalidade no interior está muito alta. A taxa de letalidade no interior
está muito mais alta do que a taxa de letalidade na capital, ou seja, as pessoas não estão recebendo o tratamento adequado no interior, ou a subnotificação no interior ainda é muito alta. Uma dessas duas coisas está acontecendo, tá, pessoal? Por último, eu queria dar uma olhada no número de casos de Sergipe, porque Sergipe é um estado muito pequeno, né? Tem uma população baixa, tem só 2,2 milhões de habitantes, segundo o Google, né? E tem muitos casos, 12 mil casos, então a gente vê aqui que tem uma incidência muito forte. Esse gráfico aqui eu tirei do Monitora Covid-19 da Fiocruz, que compara todos os estados que quiser, países, enfim, é um site bem legal. E aqui eu coloquei casos acumulados por 100 mil habitantes de Sergipe, que é essa curva vermelhinha, contra outros estados do Brasil. E aqui em amarelo é que está a curva do Brasil, olha só. Então a gente vê que a curva do Brasil está aqui, segundo a Fiocruz, com 400 casos a cada 100 mil habitantes. E a curva do Sergipe está aqui em quase 600 casos, está em 560, eu acho, chutando dá mais ou menos isso, uns 560 casos por 100 mil habitantes. Então é bastante, a incidência no Sergipe está maior do que a média nacional. Ela está menor do que esses outros 3 estados, que é o Ceará, Pará e o Maranhão. Aqui é onde está a maior incidência no Brasil, e aqui tem outros estados, em laranja o Rio de Janeiro e em azul o estado de São Paulo. Então Sergipe, em comparativo por 100 mil habitantes, está com mais casos do que Rio de Janeiro, está com mais casos do que São Paulo. Tem que abrir o olho e olha só como o crescimento deles foi rápido, o crescimento de Sergipe foi bastante acelerado, tá, pessoal? Bueno, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre Sergipe. Infelizmente ainda está longe do auge, mas isso acontece porque também demorou mais para chegar no estado. E isso é uma coisa boa, porque significa que o sistema de saúde teve mais tempo para se preparar, os médicos tiveram mais tempo para se preparar e os testes estão sendo mais bem feitos em Sergipe como um todo. Tem que olhar essa questão do interior, isso daí é uma coisa que tem que ser observado. O que está acontecendo no interior que tem uma taxa de letalidade tão maior do que a taxa de letalidade da capital. Tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa nos comentários e muito obrigado e até a próxima.